Eu terminei passando por um ponto importante aqui, que é a questão dos deslocamentos virtuais, né? A gente estava falando, como é que é essa relação com o urbanismo e esses deslocamentos virtuais e como o turismo entra nisso? Olha, eu julgo que eles já não são mais virtuais, eles são reais. Você veja, nós estamos aqui num ambiente virtual, mas de alguma maneira já é uma realidade. A gente, né? Então, quando se diz, por exemplo, o Second Life, porque o ambiente virtual, porque isso é um problema, não vou deixar meu filho no ambiente virtual. Na verdade, se você for ver bem, ele já é uma realidade, né? A gente tem um tempo de uso nesses ambientes. Você veja, eles criam cenários, né? Esses jogos, esses games, eu fico vendo, nossa, tem uns cenários, umas arquiteturas, umas espacialidades que eu julgo que já são ambientes reais, ainda que você não esteja ali dentro, mas tem uma realidade, de alguma maneira, né? E, por incrível que pareça, pesquisas sobre felicidade demonstram que você é mais feliz ao montar o seu destino turístico, né, o seu pacote de viagem, procurando na internet, ou seja, os deslocamentos virtuais, eles são, às vezes, mais prazerosos do que necessariamente, às vezes, a decepção que eu possa ter no destino. Porque essas medidas, né, eu tenho uma doutoranda que está pesquisando um pouco isso. Por exemplo, se você vai no destino, né, na realidade ali, né, você montou seu pacote, tal, lindo, imaginou aquele tempo, né, ficou... Aí você chega lá no destino e é assaltado. Toda a sua experiência de realidade foi por água abaixo, entendeu? Então, assim, eu sinceramente não vejo com, assim, pejorativamente a questão da virtualidade, não. Eu acho que ela é um grande ganho. Tem um texto da Lucrécia D'Alessio Ferrara, num congresso que acho que foi em 90, a imagem do destino, eu preciso da imagem real. Então, ou seja, não vai ser excluída a realidade. Essa que é a questão. Né? Eu ainda vou precisar do Cristo Redentor para a abertura da telenovela com a música do Tom Jobim, lá do Manuel Carlos. Eu ainda vou precisar de elementos reais para se montar, vamos dizer assim, esses ambientes virtuais, né? Você pega esses games todos, eu fico vendo, né, analisando, são todos ruínas gregas, são coisas que são da realidade, não são... Às vezes tem uma coisa onírica, fantasiosa de misturar, mas eles são imagens que vêm de uma realidade, né? Então, você vê como o Brasil aproveita. Você entende que o Brasil consegue aproveitar isso, né? A gente eu não sou muito adepta a esses jogos, né? E que a modernidade está, mas assim, e mesmo das experiências virtuais, você acredita que o Brasil está aproveitando isso? Eu acho que não, e sobretudo do nosso meio natural. Eu acho que a divulgação Olha, você veja a Argentina, nossa vizinha aqui, ela tem tem mais turistas do que o Brasil. O que tem, me desculpe, mas o que tem a Argentina? É a Patagônia, né? Onde se esquia lá em São Carlos de Bariloche, e Buenos Aires, talvez Córdoba, enfim. A gente só não pode esquecer que tem o Brasil, né? Levando os turistas para dar esse volume todo, né? Pois é o caminho, né? O pessoal vai para Foz, depois acaba descendo, né? Mas eu acho que o Brasil ainda não entendeu essa questão da virtualidade e da natureza, né? Acho que... E uma coisa, viu, Ana, que isso também o próprio City Marketing já mostrou. Não adianta nada eu fazer uma virtualidade, uma imagem linda, maravilhosa, com filtro e tal, não sei o quê,
e depois eu chego na realidade e ela não corresponde, é quase como uma propaganda enganosa, vamos dizer assim, entendeu? E a gente sabe que do ponto de vista de marketing, uma propaganda enganosa é a pior coisa que alguém pode fazer, entendeu? Então, eu costumo dizer que não é nem um tiro no pé, né? Porque no pé a gente ainda sobrevive, é na cabeça mesmo. Literalmente. Mata, né? Bem essa coisa de você terminar estragando tudo quando você entra nesse processo de tentar vender alguma coisa que efetivamente não se apresenta, né? Muitas vezes os equipamentos, a gente vê muito em equipamentos privados, aí na hotelaria, você bota uma estrutura, você pega o seu melhor quarto, sua melhor estrutura e ali maqueia ele, quando o hóspede chega, ele não consegue encontrar, né? E isso realmente também acontece em muitos destinos, ele pega folder, você pega material promocional do destino tirado em um momento em que efetivamente não representa aquilo que o ambiente. Eu queria só retomar no iniciozinho da sua fala, a gente está falando toda a parte de histórica, né? Um pouco da questão de como esse processo, você fez uma evolução aí. E aí você falou, só que a gente está num momento muito específico, que é essa pandemia. Então, essa pandemia está nos levando a quê? Nos levando a um tal de um novo normal, né? Que se apresenta e, portanto, já tem características de viagens em nível próximo, buscando esse ambiente natural e tal, a própria virtualidade se imbui aí nesse instante das pessoas começarem a ver como natural os aspectos virtuais, né? Você acredita que nós estamos indo aí para uma terceira revolução? Como é que você vê, né, nessa disruptura que nós estamos vivendo, o turismo e o urbanismo aí nesse momento? Olha, eu acho que a pandemia, ela, na verdade, só veio reforçar, acho que quase que um caminho que já vinha acontecendo. Na Espanha, por exemplo, assim, estudos de como se desdobraram o pós-pandemia, é que as pessoas retornaram ao campo e as pessoas queriam sacadas dentro de casa, enfim, né, para tomar banho de sol e tal. Mas, de alguma maneira, aqui no Brasil também, a gente percebe muita gente que tinha segunda residência no campo ou na praia, acabou indo para lá, para se refugiar. E começou a perceber que as coisas não são tão difíceis assim, né? Dava para sobreviver. Então, o tempo que ela ficava né, às vezes na segunda residência, era o tempo que, vamos dizer assim, dessa nova normalidade. E então, se a gente pensar de alguma maneira, os meios eletroeletrônicos, eles estão facilitando essa sobrevivência mais distante do meio, vamos dizer assim, urbanizado, né? O fato é o seguinte, talvez não valha a pena viver mais nessa cidade diante dessas situações de riscos, de aglomeração, enfim. Por quê? Veja, por exemplo, eu tenho um apartamento em São Paulo que ele é um mínimo, um apartamento super pequeno e tal. Por quê? Quando eu vou para São Paulo, eu cronometrando meu tempo, eu estou mais na rua do que no meu apartamento. Então, ou seja, se eu não posso viver mais as oportunidades e os serviços, né, que as cidades me oferecem, por que eu vou ficar morando ensimesmado num apartamento pequenininho se eu posso morar numa casa maior em que eu possa ter uma vida melhor, né? Vamos dizer assim, distante dessa área urbanizada, né? Professor, no Instagram a gente tem 1 minuto, 1 hora, e a gente já está acabando o nosso tempo. Né? Nossa, que rapidinho, né? É muito rápido, esse papo poderia durar muito, né? Muito gostoso. Mas eu gostaria que, eu sempre concluo dando a palavra, né, ao nosso convidado, perguntando o que não foi perguntado. Olha, eu pensei sobre essa questão, Ana. Na verdade, a gente acabou abarcando quase tudo.
Eu só queria dizer essa questão da nossa relação com o meio, que é meio natural e cidade, que na verdade, também uma construção cultural, sabe? Isso também não só sou eu que estou falando, tem os teóricos, enfim. Porque se a gente pegar, por exemplo, as urbanizações saxônicas, né, a relação dos saxônicos, né, os ingleses, alemães, enfim, com o meio natural, estou generalizando, por favor, né? Eles, com o meio natural, eles são muito mais, vamos dizer assim, aderentes ao meio natural. Tanto é que as férias para o americano é ir para os parques, né? E as férias para o brasileiro é ir para a cidade de praia, né? Então, assim, o latino, de modo geral, ele tende a varrer a natureza, né? Se a gente pega algumas experiências de urbanização no Brasil, né, já naqueles primeiros momentos das missões, eles varrem a natureza, porque a natureza não tem Só um minutinho. Desculpe. Não, desculpa eu interromper, só um minutinho, porque provavelmente a gente vai interromper aqui, que vai cair a nossa transmissão pelo Instagram. Mas fica aí que a gente ainda volta a conversar um pouquinho só, mas é isso, a gente retoma daqui a pouco, mas assim, só dizer às pessoas que estão ainda nos ouvindo, né? Valeu, foi uma experiência fantástica estar aqui falando sobre a questão da qualidade do urbanismo e o turismo, tá? E aí a gente vai voltando. Mas eu ainda deixo para o antigo aí mais um pouquinho para você encerrar aí essa fala. Tá, então eu vou encerrar rapidinho, só para dizer que a gente está com o processo seletivo aberto, tá? De mestrado e doutorado, são 22 vagas para mestrado e 10 vagas para doutorado. O processo seletivo é um projeto, tá? Vai analisar a produção, pode entrar lá no link e ver, né, no site da Univale, né? E uma entrevista que vai ser à distância também. É fazer aqui um pouco minha propaganda também. Claro, esse é o momento, né, de fazer esse comercial mesmo, mas é muito bom, é muito gratificante verificar que a gente está conseguindo ter níveis elevados, né, de estudos sobre turismo, né, e como você mesmo bem colocou, realmente sendo uma referência, né, a Univale, sem sombra de dúvida, é uma referência em nível de Brasil, tá? Bom, estamos então encerrando aí a nossa live, tá? E, Luciana, em nome de toda a equipe da Besser Consultoria, nós agradecemos a sua presença aqui, lembrando que a Besser atua na criação, implementação e desenvolvimento de projetos junto ao poder público, iniciativa privada e terceiro setor. E todos os nossos trabalhos e clientes você encontra em nosso site besserconsultoria.com. Eu lhe convido também para dar uma olhada na nossa estrutura e a gente vai voltando a conversar em breve, tá? Um grande abraço. Eu que agradeço, Ana. Obrigado, um abraço para vocês. Obrigada.